projeto de lei que restaura o voto de qualidade do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, deve ser a primeira matéria na pauta da sessão da Câmara dos Deputados da próxima terça-feira. A repórter Luciana Verdolim tem as informações. Olha, faltando 2 semanas para o recesso parlamentar de julho, a Câmara dos Deputados planeja fazer um esforço concentrado para tentar destravar a pauta de votações, hoje trancada por conta daquele projeto do CARF, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Como a proposta tem urgência constitucional, ela precisa ser votada logo, o que deverá acontecer, segundo o acordo, na próxima terça-feira. Vale ressaltar que antes de apresentar o texto final da proposta, o relator da matéria, o deputado Beto Pereira, explicou aqui na Jovem Pan que ainda está analisando algumas emendas que foram apresentadas por lideranças do Congresso Nacional. Segundo o parlamentar, já existe um compromisso firmado com o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, de colocar a proposta em votação. A meta é votar, na verdade, um conjunto de medidas antes do recesso, ou seja, até o dia 14 de julho. O recesso começa no dia 17. No caso do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a polêmica se concentra no fato de que o governo quer ser beneficiado em caso de empate. Por isso, a discussão se dá em torno do chamado voto de qualidade. O CARF é um tribunal que julga recursos contra multas impostas pela Receita aos contribuintes. O que se discute nesse momento é quando o resultado acaba em empate, ou seja, quando não há votos suficientes nem para dar razão ao contribuinte, nem ao governo. O Ministério da Fazenda quer que, nesse caso, a Receita seja beneficiada. O deputado Beto Pereira explica que o objetivo dele é buscar uma saída que seja boa para os dois lados. Agora, nós estamos trazendo uma inovação dentro desse projeto, que é justamente fazer um regime jurídico diferenciado para aquele que alcança o voto de qualidade. Aquele que chega no empate, né, ele vai ter condições diferentes daquele contribuinte que não alcança o voto de qualidade. São benefícios que trarão para ele condição de equacionar a sua vida com o fisco. O relator disse também que, além das lideranças, ele se preocupou em ouvir representantes da sociedade para apresentar uma proposta pronta. O líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, defende a necessidade de aprovar logo a matéria, que, segundo ele, vai ser importante para o ajuste das contas públicas, defendido pelo Ministério da Fazenda. Essa é uma matéria que é imprescindível para o país, esse conselho, que é o voto de qualidade. O ministro Haddad não pode abrir mão disso, não pode abrir mão, porque toda a Câmara sabe que esse é um projeto que sim está dentro do esforço fiscal que o governo está fazendo de arrecadação por conta do arcabouço, a elevação das receitas. Portanto, essa matéria, sim, é decisiva para o governo e está sendo coordenada pelo ministro Haddad. Para que deputados e senadores saiam de recesso em julho, é preciso antes votar a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O governo, no entanto, admite que sem arcabouço fiscal não tem LDO, que é como se fosse um pré-orçamento do ano que vem. Como o Senado fez alterações na proposta do arcabouço fiscal, ele precisa voltar para ser votado novamente pela Câmara. Só aí é que será possível avançar em torno da Lei de Diretrizes. Com relação ao recesso, a LDO é um condicionante, mas em anos anteriores, quando ela não foi aprovada, deputados e senadores acabaram fazendo um recesso branco. De Brasília, Luciana Verdolim. Bom, a gente acompanhou essa reportagem da Luciana Verdolim sobre o projeto, que deve ser votado na próxima terça-feira. Ele está em tramitação na Câmara, há uma discussão, essa bola dividida a respeito do tema, e a gente vai receber agora um convidado aqui para tratar desse assunto. A gente vai ouvir o professor e conselheiro do CARF, Laércio Uliana. Professor, muito bom dia, obrigado pelo seu tempo aqui conosco no Jornal da Manhã. Eu começo perguntando justamente sobre essa bola dividida. Ao longo dos últimos dias,
o noticiário vem trazendo posições em todas as frentes. A gente teve a Procuradoria-Geral da Fazenda se manifestando, dizendo que, de alguma maneira, o CARF tentava avançar sobre atribuições da Procuradoria. A gente tem o parecer do governo, a gente ouviu agora, o senhor acompanhou conosco nessa reportagem da Luciana Verdolim, a manifestação do governo, do relator, sobre a importância do tema e o quanto é essencial que isso avance a partir dos interesses do governo. Daí eu pergunto ao senhor, do ponto de vista prático, o que efetivamente trará benefícios para o país? Bom dia mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Carlos, toda a equipe da Jovem Pan. Um prazer estar novamente aqui no Jornal da Manhã. Bem, antes de dar a resposta, eu gostaria de falar o que é o CARF, né? Muito se discute sobre o CARF e ninguém tem ideia. O CARF é a última instância federal que julga a questão dos autos de infração e também restituição e compensação dos tributos federais, né? Muitos pensam que é só em relação ao auto de infração, e não é. Também aquele contribuinte que busca a restituição, quando não ganha na Receita Federal ou na DRJ, recorre-se ao CARF. E é um órgão paritário, metade de origem da sociedade, outra metade dos auditores, se torna composta por 8 julgadores. Então, de efeito prático hoje, qual que é o grande problema? Quando há um empate, quem desempata é o presidente, que o presidente sempre é o conselheiro do fisco. Então, ele é um auditor de Receita Federal. Daí o Estado, com o anseio de arrecadar mais, que é o quê? Que toda vez que houver esse empate, em especial em relação à auto-infração, possa recolher mais dinheiro. Por quê? O empate vai ser favorável à fazenda e não ao contribuinte. Então, nesse aspecto aqui, eu não acho que é nada prático, pois ainda o contribuinte ele pode recorrer no judiciário caso ele perca, e com isso não vai ter a arrecadação efetiva como eles estão propondo. Eles pensam que vão baixar esse processo, depois de julgado do CARF, vai descer esse processo ali para a instância inferior, e com isso já vão pagar. E não é isso que acontece. Geralmente ele vai ter que entrar com execução fiscal, vai ter que apresentar sua defesa no judiciário, e o dinheiro não vai entrar em caixa. Então, assim, para fins arrecadatórios, eu acho horrível isso. E também o quê? Você distorcer a natureza de um tribunal para arrecadar, ao invés de querer que julgue melhor, é você querer desnaturalizar o tribunal. O tribunal tem quase 100 anos e funciona muito bem. Então, por essa premissa, eu acho totalmente equivocada. E a gente pode falar que esse voto de qualidade, como o senhor acabou de dizer mesmo também, não seria uma das formas de aumentar a arrecadação e reduzir os rombos aí de contas públicas? Porque durante esse tempo foi o que o ministro da Fazenda disse, né? Bom dia, Elisângela. Então, ao meu ver, se implementar essa prática, não vai aumentar a arrecadação. Por quê? Teria que baixar o processo e o contribuinte fazer o pagamento. Mas ainda o contribuinte ele consegue ir ao judiciário. Então, o pouco que será arrecadado será algo inócuo. Então, por isso que eu acho que é uma medida tanto quanto ineficaz. Mas sim, o projeto de lei proposto ali, para arrecadar mais, eu acho muito mais eficaz. Por quê? Ali no próprio projeto de lei, se você excluir a questão do voto de qualidade, ele faz o quê? Caso o contribuinte venha fazer a denúncia espontânea, ou seja, ele vem mesmo e fala assim, antes do julgamento, eu estou errado. Ele vai lá e faz um recolhimento maior. Também ainda, lá existe uma previsão, e até o próprio relator, Beto Pereira, falou, que eles vão analisar essa semana ainda em relação à conformidade. O que seria a conformidade? Caso identificado que o contribuinte fez algum lançamento errado, o fisco vai informar o contribuinte e ele vai lá fazer a autorregularização. Isso é muito mais eficaz para fazer uma arrecadação do que querer manipular um voto de qualidade para poder tentar arrecadar aquilo. Lá na frente, não vai conseguir essa arrecadação maior. Isso se vê na prática. O que poderia se arrecadar mais, essas execuções fossem mais sérias, criar outros mecanismos para poder arrecadar mais com as execuções, mas não com o voto de qualidade. Koba, sua pergunta?
Olá, professor. Bom dia. É um prazer falar com o senhor. Eu gostaria de saber da sua avaliação sobre as discussões que estão sobre a possibilidade de ampliação do refis vinculados ao CARF. Há quem diga que agora, nessas mudanças todas, isso vai ampliar a possibilidade de refinanciamento justamente na busca de aumentar a arrecadação em um primeiro momento. Qual a sua avaliação sobre essas propostas, se existem essas propostas que podem ampliar a possibilidade de refinanciamento? Bom dia, Kobayashi. Bem, essas propostas nós já ouvimos sexta-feira do próprio relator, falando que está em pauta, mas ainda nós não temos ela concretamente. A ideia é o quê? Pelo que se ouve dizer, que existe sim essa proposta de fazer um refis quando houver esse empate, tá? E qual que seria a ideia que tem se dito por alguns pontos? É que se mantenha a diferença do recolhimento do tributo e depois só se exclui a multa. Por que disso? Porque muitas vezes o auto de infração, quando ele vem, é sobre a diferença de alíquota. E tem mais a multa, que geralmente é 75%, né? Então a ideia é o quê? Houve um empate, então como houve uma dúvida, neste aspecto seria o quê? Você exige a cobrança do tributo, porém tira a penalidade justamente por essa dúvida. Mas eu na minha ótica, eu acho essa proposta muito boa, mas há divergência entre os próprios conselheiros do CARF em relação a isso. Inclusive, a maioria não se interessa em discutir se deve ou não defender o voto de qualidade, porque entendem que isso é uma discussão da própria sociedade e não do julgador pela sua imparcialidade, né? Porém, mas eu tenho visto que este caminho seria um tanto quanto salutar em relação a isso. Mas o modelo, o nosso grande problema é qual o modelo que chegará, né? Como que será implementado esse modelo? Esse modelo, como eu já mencionei, pode ser em exclusão à multa ou juros, será muito bem-vindo. O fato é necessário aprimorar, discutir esse tema, aprofundar ainda um pouco mais. Essa discussão tinha sido definida por uma medida provisória e aí agora, como a medida provisória perdeu validade, tenta-se aprovar esse projeto. E aí a gente está entendendo o seguinte, esse é mais um tema que está sendo discutido a toque de caixa para atender a necessidades imediatas sem um efeito comprovado no longo prazo, vamos colocar dessa maneira. Se o senhor pudesse fazer essa discussão com o tempo que ela merece ter, qual o senhor acha que seria o resultado que nós poderíamos alcançar como qualidade para um tribunal, como o senhor destacou, que tem décadas e décadas de atuação, para uma estrutura que já está muito bem pavimentada? Excelente pergunta. Só vou fazer rememorar um pouco aqui. Em 2020 foi mudada a questão do voto de qualidade no CARF, para que quando houvesse um empate, fosse favoravelmente ao contribuinte. Mas não acabou com o voto de qualidade ainda naquela época. Por quê? Só aplicava-se em relação a auto de infração em matéria tributária. O CARF também julga a matéria aduaneira, então o aduaneiro estava excluído, só em matéria tributária. Porém, Carlos, em relação ao pedido de restituição e compensação, ainda existe ainda a questão do voto de qualidade pelo presidente. Então, só foi excluído em relação ao auto de infração. Em 2023, agora, veio a medida provisória alterando isso, que tinha que ser favoravelmente ao fisco. O meu principal ponto é que essa discussão ela precisa ser um tanto quanto aprofundada e não num sentido de que tem que ser arrecadatório. Porque se eu penso em um órgão arrecadatório, é melhor não existir o CARF. Porque para que serve um tribunal administrativo? É justamente para verificar quais são as incoerências de um julgado e ali poder manter a decisão de primeiro grau pela Receita ou não. E também muitas coisas entram nessa discussão e o pessoal diga, ali só defende as grandes empresas. Não, é um conceito errado de quem não conhece a estrutura. O CARF, hoje, a maioria dos processos envolve os pequenos contribuintes, que vai discutir imposto de renda à pessoa física ali, porque não houve uma dedução. E o que é um grande problema e é um limitador para a Receita Federal. Os auditores eles são obrigados a seguir as chamadas instruções normativas, ou seja, se a instrução normativa estiver errada do conceito lá para poder cobrar, eles são obrigados a aplicar sob pena funcional. Já o CARF, não, nós não somos um tribunal da Receita, somos um tribunal administrativo
estamos dentro do Ministério da Fazenda, ou seja, estamos deslocados da Receita Federal, nós temos autonomia. Então, nós podemos afastar essas instruções normativas como abusivas. Então, assim, ao meu ver, precisamos prolongar essa discussão. Pelo que eu estou vendo, o Congresso trabalhando num bom sentido em tentar retirar essa questão orçamentária, porque se você começar a pensar em questão orçamentária, daqui a pouco não tem mais uma justiça, não tem por que existir o tribunal, não tem que ter uma tecnicidade. Simplesmente você mantém uma auto-infração e cobra de todo mundo. E penso eu que deveria, sim, uma maior maturidade para manter ou para mudar essa regra do voto de qualidade e até mesmo para implementar o refis, para que essa adeque melhor ao anseio da sociedade. Pois, como eu disse, é um tribunal que tem quase 100 anos e funciona muito bem, teve alguns percalços, como todos os tribunais do Brasil. Quero agradecer o professor Laércio Uliana, ele que é conselheiro do CARF, especialista em direito tributário e aduaneiro. Professor, muito obrigado. Voltaremos a falar seguramente sobre esse assunto em breve. Um abraço, um ótimo domingo, uma excelente semana. Bom domingo a todos e muito obrigado.